Boa tarde para todos, tá bom? Nós vamos hoje à nossa aula de matemática. Hoje, dia 4 de agosto de 2020, tá bom? Dia 4/8. Tia, meu negócio caiu aqui. Ok, pega aí. Então vamos lá? Wani, ó, preciso que você desligue seu áudio, por favor, Wani, na hora da aula. Então vamos lá. Vamos começar na página 90. Preciso que vocês abram o livro na página 90 e 91, tá? As duas abertas, por favor, aí. Pra gente começar. Imagem bonita, tia. Não é? Linda? O que você acha que é aí, olhando essa imagem? O que vocês acham? Neve. É uma geleira, tia. Isso, ó, já leram aí, né? Mas qual o nome? Everest, Polo Norte, Monte de Gelo, mas Muito bem, vamos ver. Hoje nós vamos falar nesse capítulo, que é o capítulo 7, nós vamos falar sobre frações. Aí vocês vão falar, ué, o que tem a ver esse gelo, esse monte de gelo, essa paisagem, esse desenho aí, sobre o gelo. Vamos ler aí para a gente entender melhor? Olha só. O iceberg é um bloco de gelo que se desprende das geleiras e flutua no oceano. Ele pode provocar acidentes marítimos por causa da dificuldade de visualizá-lo e de identificar sua localização. Isso acontece porque a maior parte desses blocos de gelo fica submersa, restando apenas aproximadamente a oitava parte de seu tamanho visível acima do nível da água. Vocês saberiam me dizer o que é essa oitava parte aí? Alguém saberia me dizer? A parte da ponta? A parte de cima, né, que a gente consegue ver. Mas vocês sabiam que a oitava parte, que nós vamos estudar hoje, ela está falando sobre as frações, que nós vamos entender melhor. Primeiro, vamos falar sobre esse iceberg aí. Não sei se vocês lembram, a parte que fica visível, a parte que fica submersa aí do iceberg. Ó, os icebergs, eles são formados por neve, não são? Que se acumula na terra, formando uma geleira de água doce. Mas é comum lá na Antártida, na Antártida, né? Na Groenlândia. Olha bem essa imagem aí. Atualmente existem patrulhas que monitoram essa formação de novos icebergs aí, com o objetivo de evitar acidentes marítimos. Elas fiscalizam tudo isso. Mas muitos acidentes acontecem. Um dos acidentes bem antigo que gerou um filme aí, não sei se vocês lembram, do navio. Exatamente, o Titanic. Isso, o navio. Titanic. Alguém sabe que ano foi? Um navio inglês, o Titanic, que esse navio naufragou em 1912. 1912. Isso. Eu já vi esse filme milhares e milhares de vezes. Isso, ele naufragou em sua primeira viagem. Em 1912, ele naufragou. E ele se chocou com um iceberg no Atlântico Norte. O Titanic afundou porque o cara lá falou que nem Deus derrubava o Titanic. De tão grande. Verdade, eu conheço essa versão da história. Aí por isso que o Titanic afundou. Exatamente, ele bateu na ponta de um iceberg. Então, o que aconteceu, né? Ele rachou, ele teve vazamento, ele, né, começou a encher d'água e afundou. Mas aí, vamos à nossa pergunta na página 91, na mesma página ó, que nós deixamos aberta, 90 e 91. Nós falamos aí sobre o iceberg, sobre as geleiras, não é mesmo? Fala, Oliver. O cara falou que nem Deus afundava no... como se fala? Como fala? Derrubava... Afundou o navio. Não, derrubava, que vocês tinham falado. Derrubava o navio. O navio não foi derrubado, o navio foi afundado. Exatamente. Então, vamos continuar aí. Na página 91... Afundou o navio, né?
Isso. Na página 91, vamos ver aí, olha, tem umas perguntinhas para você. Tia, Vamos ver se é do vocês... módulo 3, né? Oi? 91 do módulo 3, né? Oi, tia. Exatamente. Oi, boa tarde, querida. Boa tarde. Então, vamos lá. Letra A. Por que os icebergs podem provocar acidentes marítimos? Quem é que vai responder isso para Das mim aí? Levanta o dedo pra pedras mim. que o barco... Por causa o barco- que quando os navios batem no iceberg, podem afundar. O iceberg é um bloco de gelo, né? É. Então, não E é essas possível pedras enxergar são o bloco bem... de gelo que está abaixo da superfície. Essas Quando pedras falou são bem fortes. isso, esses blocos de gelo, eles são bem grandes e bem duros. Quando falou assim, que a oitava parte, na página 90, lá no final, que a oitava parte do seu tamanho visível, visível quer dizer, dá para ver, acima do nível da água. Hoje nós vamos estudar frações, então assim, eu fiz até aqui uma representação para mostrar para vocês, ó, oitava parte, ela é dividida em 8 partes, e eles só apenas uma parte só, que fica como se fosse aqui, ó, o gelo, tá? Ó, virei ao contrário. Vocês vão entender a partir da aula. Olha, melhor ainda. Dividir em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Esse, vamos dizer que é um bloco de gelo. Vamos dizer, tá? Mas é uma figura geométrica, é um retângulo, assim. Aí, tá vendo só essa parte aqui que eu botei de azul? Que é como se vocês tivessem pintado a fração que vocês dividiram em 8 partes. Então, isso é a oitava parte. E uma parte só é a parte que fica para cima. O restante fica submerso debaixo da água. Ok? Ó, essa parte aqui, como se estivesse daqui da minha mão para baixo, a parte de cima, é a parte visível. Aqui, que dá para as pessoas verem por cima. E essa parte aqui fica para baixo, no fundo do mar. Eu estou na página 90 e 91, Maria Laura. Tá. Então, gente, Caraca, então não é possível enorme. enxergar o tamanho do bloco de gelo que está abaixo da superfície, no oceano, Ele é né? enorme. É. E o marinheiro ele pode passar a embarcação próximo a esse bloco de gelo, o que pode provocar rachadura no casco do navio, né? Vezes, Ou afundamento da embarcação. E fundamento da embarcação. Ele até desvia da pedra que está de cima, mas não desvia da de baixo. Exatamente, porque você sabe, olhando aí no desenho, você sabe que ele não é retinho assim como eu fiz a fração. Claro que não, o gelo não tem esse formato. Eu fiz um desenho representando a fração, como nós vamos estudar já já, vocês vão entender. Ô, tio, essas pedras de gelo é umas pedras. Aí quando que neve, aí a neve cai, aí dali não derrete mais. Aí fica ali, aí fica umas pedras de gelo. Isso, fica um bloco enorme de gelo, é muito grande. Vocês olhem aí no desenho que vocês estão vendo na página 90 e 91. Ele é enorme, foi o que aconteceu com o navio Titanic. Ele bateu nesse bloco de gelo, tá? Que estava no fundo do mar, porque vocês sabem que o navio fica para cima e outra parte para baixo do mar, né? Aí ele bateu, aí foi o que aconteceu. É o que acontece uma rachadura, e dessa rachadura começa a entrar água no navio, né? E acaba ele afundando. E afunda a embarcação. Na letra B também, dessa mesma página 91, tem outra pergunta para vocês. No texto, o que você entendeu sobre a expressão oitava parte? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Alguém quer explicar, por favor? O que significa a oitava parte, pelo que eu expliquei aí? Significa que tem várias camadas. Peraí, deixa o Alexandre falar, depois Pedro fala. Significa que você consegue ver uma parte e as outras estão debaixo da água. Exatamente, a maior parte fica debaixo da água, né? As outras 7 estão debaixo da água. Significa que tem 8 camadas, aí a oitava parte é a oitava camada. Exatamente, que oitava parte é uma parte entre 8 partes com o mesmo tamanho do iceberg, tá bom? É a oitava parte. Posso falar? Então vamos... Isso. Agora vamos... Oi, fala. É meio que o gelo é a base, aí
Aí depois que tem o gelo lá, já cai a neve em cima, e como o gelo é gelado, né? Não deixa a neve derreter. A neve vira meio que uma camada em cima e o gelo fica embaixo. Aí tem umas pedras do gelo que não são cobertas de neve, que fica debaixo da água. É isso que causa os acidentes dos navios. Isso, olha só, na verdade, o iceberg são blocos enormes de gelo, tá? São blocos enormes de gelo. Fala, ô Luiz, E essas águas, a água é muito gelada. Peraí, Luiz. Eu não vejo, tipo assim, uma explicação direta pro nome. Porque, tipo assim, a oitava camada, isso aqui tá significando. Dá pra entender que significa que é a última parte. Ô, tia, Não. mas pode acontecer uma parte pequenininha na parte de cima, mas uma parte muito grande debaixo da água? Sim, pode acontecer. Pode sim. Vocês vão entender melhor esse negócio de oitava parte. Já que a gente vai falar sobre. Já vamos começar a falar sobre fração, tá bom? Então vamos ver lá na página 92, fração de 1 inteiro. Vocês vão entender melhor. Olha só. As frações estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas receitas culinárias. Você conhece outras situações em que as frações são usadas? Ó, eu acabei de falar aqui que o livro está falando que a gente pode usar essas frações, tá? Como eu acabei de falar aqui, ó, 1/8, não foi? E quando a gente usa em receitas também de bolo, que fala meia xícara, vocês sabem quando tá assim, olha. Ó, esse 1/8 aqui eu também posso representar assim, ó, 1/8. Ó, reparem que esse tracinho aqui... Tia, como é que é meia xícara? Meia? Vou explicar. Ó, tá vendo aqui? 1/8? Ele não é reto, ó. Tá vendo? O traço, ele é inclinado, ok? É a mesma coisa, equivale à mesma coisa. Agora, meia xícara, olha só como é que fica lá, ó. Ó, meia xícara. Ah, é um... Ou assim, ó, meia xícara. Metade. Ah, tá, entendi. Vocês não entendeu? Eu entendi. Meia xícara, você tem uma xícara inteira, tá? Aí você, se for uma xícara, você vai encher toda. Se for meia, metade. Por exemplo, o número que tá, já estou explicando já o dever que vai, vamos ler aí, ó. Aqui, o número que a gente tá aqui embaixo, o 2, é a divisão da fração. A gente vai pegar essa xícara, ó. Eu tô falando de xícara, né? Então, vou desenhar uma xícara aqui, mais ou menos. Então, olha só, uma xícara é uma toda. Meia, você vai dividir aqui, ó. O número que tá embaixo, a gente divide. Divide ela em duas. Vai ficar duas E pinta partes. só um. Um é o que tá em cima. É a parte que a gente pinta. Que eu botei aqui, vamos dizer que eu botei de água. Meia xícara de água. Ou meia xícara de leite. De açúcar. Então vai ficar duas partes, né? Não, uma metade. A metade. Igual aqui, ó, do iceberg, que falou 8, não foi? Eu dividi em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E só usei uma. Aí como é que eu vou representar? 1/8. 1/8, porque somente uma parte que eu utilizei. Igual quando você compra uma pizza. Se Ela é fosse... redonda, tá? A pizza. Aí você vai dividir, somos 4 pessoas, ou somos 2, dividiu ela em 4. Vamos dizer que você dividiu em 4, mas é muito grande para poder eu comer. Eu vou comer só uma parte. Aí vai ficar, ó, quantas partes você dividiu? 3. Essa pizza. Não, em quantas partes ela foi dividida? 4 partes. 4. Muito bem, Luiz. Dividiu ela em 4. Quantas partes você comeu? Só uma. Aí eu boto aqui um quarto. Não, eu vou comer mais um pedaço. Aí você falou assim, eu vou comer mais um pedaço de pizza. Então não vai ser mais um quarto. Você Vai comeu ser 2 quartos da pizza. 2 partes. 2 partes. Aí vamos dizer que você queria dividir ela em pedaços menores. Você dividiu ela aí, ó, em 4, certo? Depois você foi lá e dividiu mais uma vez. Ela ficou em quê? Em 8 partes, ó, contando. 8 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você dividiu ela em 8 partes.
Aí você e sua família, vocês comeram, vamos dizer aqui, olha. Isso tudo aqui, ó. Vocês comeram quantos pedaços, ó? 1, 2, 3, 4. Aí a parte que você pintou, que você utilizou, você bota em cima. Então, vocês comeram o quarto, oitavo. Ou a metade da pizza. Porque Tá bom? Depois a gente vai aprender a dividir fração, a gente vai somar, diminuir fração. Vocês vão entender tudo isso. Viram o que é fração? Não é fácil? sim, a fração é Parece que é legal isso, hein? Não é legal? Ainda Não é? bem que a gente está estudando matemática. A gente pode pegar uma fruta, por exemplo, a mãe, quando tem 2 filhos, né, Luiz? Sua mãe tem 2 aí. Minha mãe tem 3. Vamos dizer aí, Luiz, você e seu irmão, quando ela tem uma coisa para dividir para os 2. Vamos dizer uma maçã, ela só tem uma, aí quer dividir para os 2. Aí aquela briga, né? Mãe, ele ficou com o maior. Mãe, Corta ele pedaço. não é verdade? Não é assim? Corta pedaço, ué. Aí tem que dividir certinho, né? Tentar dividir certinho para não ter briga. Ela dividiu, ela fez uma fração. Corta De uma, pedaços. ela dividiu. Cada um ganhou a metade da maçã. Isso aí é fração. Então foi meia Cada um maçã pra ganha. cada um. Cada tia, um ganha O uma. problema, É tia, verdade. é que aqui em casa, tipo assim, quando a minha mãe corta, ainda fica uma parte que fica maior, um pouco maior. Ele vai querer ficar com a vendo? parte que tá um pouco maior. Aí vocês não perdoam. Tia, aqui em casa é Sempre assim. tem a Minha parcinha mãe, maior, sempre tem. tia, aqui em casa é assim. Minha mãe, ela vai dividir um suco. Aí ela bota suco em um copo e suco em outro. A gente mede assim, ó, a gente bota os dois igualzinho, Então, a gente mede. O ela tá valor dividindo. Faz, fica tia. com quem pegar. Sempre tem vendo? quando eu vou comer Olha uma assim, pizza. vocês Sempre não tem que perdoam, né? todo mundo tá de Mas olho. ainda bem que na nossa fração, só um minutinho, que na nossa fração que nós estamos estudando aqui, quando a gente for desenhar alguma coisa, a gente pode utilizar a régua, né? Ainda bem, não vai ter esse problema aí. Vamos estudar a fração aí que vocês vão entender melhor. Se for Oi. possível, pegar uma régua aqui em casa. Minha eu pego pra mãe. medir. Quando ela era pequena, ela ficava com o biscoito. Aí ela e meu tio ficavam medindo pra ver qual biscoito tinha mais. E era a mesma coisa. É assim mesmo, toda casa é assim, não muda. Mas olha só, não vem eu já Não tô vem de mudando de boa assunto, aqui. não, porque eu fiz uma pergunta para vocês aqui do livro. Olha só, eu falei uma, né? Ó, as frações estão presentes em diversas situações do dia a dia. Já descobriram aí. Como nas receitas culinárias. Você conhece outras situações em que as frações são usadas? Vocês conhecem outras Dividir o situações? suco, Medir as coisas. medindo o pix. Isso, mas olha só, a gente usa mesmo a fração. Sabe em quê? Vocês saberiam? Deixa eu pensar, deixa a gente pensar, tia. Calma aí. Ai. Deixa eu ver. Também não precisa fazer flexão, né, Pedro? Hã? Não precisa fazer flexão. Ah, você comendo o lápis que eu gravei. Ó, deixa eu falar. Olha só, Sério, manda mais o mostrador de combustível de automóveis, ele tem ali o medidor também. O mostrador de combustível dos carros também tem, tá bom? Vamos seguir aí. Se alguém tiver uma ideia, é só falar. Então, olha só, vamos seguir. Pedro, desliga aí agora para a gente seguir aí. Ó, Tia, Cláudio, sapato. o que tem sapato? Que mede o tamanho do sapato. Por fração, não. Tô falando de fração, ó. De fração. Eu ia falar de roupa, mas eu acho que não. Não. Então, vamos lá. Cláudio recortou 4 figuras iguais representadas abaixo. Então, ele pegou 4 figuras iguais, ó. E assim, recortou as 4 figuras iguais. Tá aí no livro de vocês, tá bom? Todas do mesmo tamanho, ó, as figuras. Estão vendo? Eu botei retângulos. São 4. Mesma medida, tá? Tem o mesmo tamanho as 4, ó. Certinho as 4 juntinhas. Tá bom? Continuando. Em seguida, ele dividiu essas figuras em partes iguais, porém, de maneiras diferentes. E coloriu uma parte de cada figura de azul.
Vamos ver. A primeira, ó, mesmo tamanho. Escuta só o que eu tô falando. A primeira, da letra A, olha só, do mesmo tamanho, tá vendo? Quem tá me chamando? É meia. Não, Pedro, desliga seu áudio aí. Quem chamou tia? Ó, deixa eu terminar para vocês entenderem, Gabriel. Olha só. Tá olhando aí no livro, na letra A? Ele pegou uma figura, tá? Um retângulo. Ele pegou e dividiu ela no meio e fez a metade, ó. Dividiu, fez a metade. Aí, o que ele fez na figura A? Ele pintou só a metade. Olha só a metade que ele pintou. Não tá igual aí do livro? Não tá igual? Não tá? A metade da figura, ó. Vou dobrar para vocês verem que tá o mesmo tamanho, ó. Para saber a metade. Aí foi dividido em duas partes. Como é que a gente vai E representar? você já está fazendo dever? Não, eu estou na página 92, a explicação aí, ó, A, B, C, D, 92. Mas Tô aquele explicando. Cláudio recortou quatro figuras iguais Não, já sim. apresentamos. Já fez? Isso. Estou na página 92, na figura A. Acha aí. Tá vendo? Então, a figura, ó, ele dividiu em duas partes, tá vendo? E utilizou só uma. Como que representa essa fração? Aí embaixo está dizendo, olha, ele dividiu em quantas vezes? O número que está embaixo, que já está dizendo aí no livro, ó, o denominador é quanto. Eu estou lendo nessa parte amarela aí do livro. Eu estou lendo e explicando, tá bom? Então, olha só. Eu perdi alguma coisa? Não. É que caiu aqui para mim. Aham. Então, olha só, vou ler de novo, Oliver, em cima da figura A da página 92. Em seguida, olha, ele pegou o Cláudio, ele recortou um quadrado de quatro figuras, tá? São quatro figuras iguais, ele recortou. Então, olha só representado embaixo as figuras. Em seguida, ele dividiu essas figuras em partes iguais, porém de maneiras diferentes, e coloriu uma parte de cada figura de azul. Na letra A, ele dividiu em quantas partes? Está dividido em quantas? Duas partes. E ele utilizou o pintor de azul somente uma. É isso? Na letra B, ele dividiu em quantas partes na letra B? Três partes. Três partes. E pintou somente Uma. Na letra B. Na letra C, ele dividiu em quantas vezes? Quatro. Quatro vezes, ó. E utilizou e pintou somente uma de azul. Uma. Na letra D, ele dividiu em quantas vezes? Cinco. Aqui, ó, ele dividiu em 5 e somente uma, tá vendo? Ó, não tá no chat. Olha só, ele só utilizou uma. Viu que a mesma figura, ó, aqui, mesmo tamanho todas elas, ó, a gente pode dividir ela em várias partes? Tem todas 7 centímetros. Todas elas têm a mesma medida, tá? Então, você pode dividi-las em quantas vezes você quiser e pode pintar a quantidade. Agora vocês vão entender melhor a fração. Vou continuar, não vou sair dessa parte de figura, não. Podemos representar a parte colorida do azul? Ó, desliga o áudio aí, por favor, que está dando interferência. Obrigada. Podemos representar a parte colorida de azul em cada figura por meio de uma fração. A figura A, que nós fizemos aí, que nós dividimos, né, em duas partes, a figura A, que está aí no livro de vocês, ó, está dividida em duas partes iguais, ó, são o mesmo tamanho, ó, se eu dobrar aqui, ó, vocês vão ver que ela tem o mesmo tamanho, ó, tá vendo? Mesma medida. Então, ó, ela está colorida de azul. Dizemos, então, que 1/2, ó, se lê 1/2. Quando eu pego aqui essa fração, ó, vou explicar essa fração da letra A. Quantas vezes eu dividi isso aqui? Em quantas vezes? Duas. Então, o número 2 fica embaixo, que é quantas eu dividi. E quantas partes eu pintei? Uma. Então, aqui, ó, fica meio ou metade. Ou a gente pode ler 1/2, meio, metade, 1/2. Quando a gente fala metade de uma xícara, meia xícara. Nós falamos da receita. Maria, desliga seu áudio, por favor.
Maria Laura, eu preciso que você desligue o seu áudio. Não, eu vou desligar daqui, porque está dando interferência. Obrigada. Obrigada, tá, querida? Então, gente, olha só. Aí no livro está dizendo, lê-se um meio ou metade da figura que está colorida de azul. Tá vendo? A metade da figura, não é metade da figura que está pintada de azul? Olha aqui, ó, representada em fração. Metade. Viu? Metade. Olha a metade que foi pintada de azul. Continuando aí. Aí nessa mesma página, ó, o número que está em cima é chamado de quê? Lembra dos termos que a gente falava das contas? Agora nós temos os termos das frações. A primeira é chamada de quê? Numerador. E a de baixo? Denominador. Denominador. Então, ó, a de cima, que é o numerador, é a quantidade de partes coloridas de azul. Não foi isso aqui? Ó, a quantidade de partes colorida de azul. Uma parte só de azul. E a quantidade de partes iguais na figura aí, que foi dividida, é aqui, ó, 1, 2. Em quantas partes foi dividida? É o denominador. Explicando novamente, ó, o denominador é em quantas partes foi dividida a figura. Ficou o número 2. E quantas partes foram pintadas? Que você utilizou? Uma. Numerador. 1. Agora, eu poderia até pegar as figuras que eu fiz aqui, que é igual do livro, a B, C e D, e explicar para vocês e dar resposta. Mas lá na página 93, está pedindo isso para vocês. Vocês vão tentar fazer e a gente vai fazer junto aí, concluir aí. Então, vamos na 93. Em quantas partes iguais está dividida a figura B? Lembra que a figura B, deixa o livro aberto, né, na 92 e 93. 3 Lembra que a figura B, ó, partes. exatamente. Então, ó, ela foi dividida em quantas partes? 3 partes. Então, o número 1 aí já pode colocar 3 no número 1. Ela foi dividida em 3 partes, certo? Se ela for dividida... Ó, isso aí não tá, o livro não está pedindo para vocês escreverem nada, não. Eu que estou perguntando. Olha só. Ela está dividida em 3 partes, a figura B, certo? Sim. Ela está dividida em 3 partes. Vamos representar em fração essa figura? Sim. Vamos? Ó, essa figura aqui, representada em fração. Vamos ver aqui. Dá para ver aí? 3 embaixo. 3 embaixo e 1 em E cima. 1 em cima, porque tá pintado só um de azul. Isso. E como é que vocês acham que vai ler isso aqui? 1/3. 1/3. Em cima a gente lê 1/3, 1/2 ou metade. Tá bom? Tia, botou 3. Tá bom? Agora na letra C, na figura C. Achem a figura C aí, no livro de vocês. Eu já sei. Ela foi dividida em quantas partes? 4. Ela foi dividida em 4 partes. E quantas foram pintadas? Uma. Somente uma. Então, aqui, ó, tá perguntando aí no livro. Figura C, ela foi dividida em quantas partes? Podem colocar 4 aí. 4 partes. Em 4, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Não é isso? Vamos representar essa figura aqui em fração? Como é que ficaria essa figura aqui em fração? O 3 embaixo e 1 em cima. 3? Por que Não. 3? O 4 embaixo. 4 embaixo e 1 Um em em cima. cima. Porque Vamos vai... começar. Exatamente. Vamos, ao invés de falar embaixo e em cima, vamos tentar gravar o que numerador, ó, vou escrever aqui para vocês. O numerador é o Ó, olha o tracinho da fração. 4 é o Ó, e o de baixo é o quê? denominador. Denominador. Ó, olha o tracinho da fração. Esse é o mais fácil de gravar, né? Porque só tem 2 para gravar. Isso. Então, olha só. A da divisão tem... Maria Laura, olha só, você tem que acompanhar a aula. Página 93. Estou explicando. Se você ficar toda hora... Eu botei 1 em cima e 4 embaixo. Exatamente. Se você ficar ligando o teu áudio toda hora e interromper, vai atrapalhar, não vai se entender. Ó, página 93, Maria Laura. Achou?
93? Isso. Então, vamos continuar, crianças, olha só. Então, aqui, ó, Achei. ao invés de falar assim, 1 em cima, 4 embaixo, vamos tentar gravar, ó, numerador o de cima e o denominador o de baixo. Então, ficou o quê? 1 quarto. 1 quarto. Quarto. 1 quarto. Na figura D, No numerador e o 4 no denominador. muito bem. Então, olha só, outra pergunta. E a figura D? Está lá em cima na página 93 a pergunta. E a figura D? Ela foi dividida em quantas partes? 5 partes. Então, escrevam aí, 5 partes. Está aqui, ó. Sim. Vou apagar aqui. Em 5 partes. Como que a gente... E só pintaram uma. Como que a gente representa essa fração aqui? O denominador vai ser o 5 e o numerador vai ser o 1. Pedro falou certo, gente? Tem gente falando aí, joia, que sim. Muito bem, todo mundo pode participar, hein? Então, tá certo, ó. O denominador, em quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui embaixo. E quantas partes foram utilizadas, foram pintadas? Uma só. Exatamente. Você pode fazer como se fosse uma barrinha de chocolate, que você... É claro que vocês não conseguem comer só um pedacinho, né? Mas a mamãe sempre exige. Então, olha só, vocês têm uma barra de chocolate, aí dividiu em 5 partes. Aí só comeu uma parte, só utilizou uma. Viu? Que legal? Então, vocês comeram 1/5 da barra de chocolate. Minha mãe foi dividida compra em um 5, chocolate pra se mim fosse agora. dividida. Minha mãe compra um chocolate pra mim agora. Daqui a 2 minutos, cadê o chocolate? Ó, deixa eu falar uma coisa. E faz mal, dá dor de barriga. Olha só. Agora, olha só, o mesmo tamanho de... Tá vendo? Ó, de figura. Só que essa daqui, ó, ela foi dividida em 3 partes. E você só utilizou uma. Como se fosse a barra de chocolate, que você só comeu uma parte que foi dividida em 3 pedaços. Aqui em casa, um cubinho dessa barra tem que dividir em 3. Tá certo? Então, no número 2. Vamos ao número 2. Quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Quantas partes foram divididas em azul de azul? Uma. Então, pode colocar número 2, apenas uma, porque em cada figura, ó, dividiu em 2, pintou uma. Dividiu em 4, pintou uma. Dividiu em 3, pintou uma. Dividiu em 5, pintou de azul somente uma. Isso está na página 92, ok? Então, continuando. Na página ainda 93. Figura B. Vou pegar aqui para vocês a figura B. Ela foi dividida em 3 partes, não foi? A figura B. Figura B, 1/3. Eu não quero colar aqui no quadro, porque mancha o quadro a cola, tá bom? Então, olha só. A figura B vai ser o quê? 1/3. Como é que a gente vai ler isso aqui? 1/3. 1/3. E a figura C foi dividida em 4 partes, não foi isso? 1/4. Ó, 1/4. Denominador 4, numerador 1. Então, 1/4. Fala, Pedro, você que me chamou? Não, deixa eu falar. Pode falar. Agora sim, ó, figura D, essa aqui. Ela foi dividida em 5 partes, não é isso? E pintamos somente uma. Então, como é que vai ficar essa fração? 1/5. 1/5. Só um minutinho. 1/5. Então, a terceira figura aí, no caso, 1/5. Não é a quarta, que é a letra D, né? 1/5. Tá vendo? Aí, se fosse dividido em 6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. 11º. Aí, quando não? 11º não. 11avos. Nós vamos aprender isso hoje ainda. 11 avos? É. 2 11avos e por aí vai.
Nós vamos continuar. E se for dividir, se for pintada duas partes, vai ser 2/3. 2 quartos. Aí quintos, tá? No plural. Que só tá no singular porque aqui é 1. 1/3. Se fosse 2, ó, 2. Se você tivesse, ao invés de pintado uma parte dividido de 3, você pintasse duas, você ia falar 2/3. 2/3. Ok? A mesma coisa aqui, ó. 2 quartos. Porque tu deu 2 de 3 ou 2 de 4. Exatamente. Vocês vão entender melhor. Então, ó, lendo aí no livro, podemos dizer que 1/3 ou a terça parte da figura B está colorida de azul. A figura B é aquela que está dividida em 3 partes. Então, ó. Tia, então pode ler 1/3 ou terça parte? Isso. Então, a 1/3 ou a terça parte da figura B está colorida de azul, que é essa aqui. Aí depois, 1/4 da figura C, tá vendo aqui, ó, 1/4, está colorido de azul. Tá vendo? 1/4, tá certo? 1/4? Quero ver se vocês estão atentos aí. Qualquer hora eu vou botar uma figura errada e vou falar, vou botar essa daqui, ó, 1/4. Para ver se vocês estão ligados. Tem 1/4? Errado. Aí tem 1/2 ou metade. Ah, sim. Eu vou fazer essa pegadinha com vocês aí para ver se vocês não estão atentos. Ao longo, porque agora a gente já sabia que você ia fazer. Você falar. Agora vocês já sabiam, mas pode deixar que daqui a pouquinho eu vou fazer. Ó, 1/4, então. Ó. A gente lê 1/4 ou uma parte. Que apenas, ó, uma figura C está colorida de azul. Tá vendo? Só uma está colorida de azul. Agora, continuando. 1/5. 1/5 ou a quinta parte da figura D está colorida de azul. Aqui tá. O que, Rian? Tá errado? Tá certo. Não. Ele achou que ia vir a 3, pegadinha. 5. Ele achou que ia vir a pegadinha agora. Vocês estão pensando o quê? Né? Se Eu não não. tô falando da pegadinha. Ah, tá. Então vamos continuar aí? Ó, matemática e música, harmonia perfeita. Vamos ver por que tem a ver fração com música, o que tem a ver matemática com música? Tem tudo a ver. Ó, pode parecer estranho, mas a música e a matemática estão relacionadas diretamente. O matemático e filósofo grego Pitágoras, que viveu há mais de 2.500 anos, verificou que ao tocar uma corda esticada, ela produzia determinado som. Ao tocar a mesma corda com a metade, né, ou um meio, né, metade ou um meio, da corda com a metade do comprimento, o som produzido era uma oitava acima, significando que a nota era a mesma, porém mais aguda, com um som, né, diferentezinho, mais aguda. Olha aí a representação, ó, tocando a corda, tocando a metade da corda. Tá vendo? Ele tocando a corda toda. Depois ele tocou na metade da corda. Entendi. Ele observou o som. Vocês podem pegar uma corda. Olha, reparem que ele botou com um preguinho, né? Uma madeira, presa em cada ponta. Aí ele tocou, fez um som. Ele tocou a metade da corda, ele fez outro som. Ninguém vai falar nada na mesa da mãe, não, hein? Vocês vão pegar um papelão e vão colocar aí, hein? Nada de furar a mesa da mãe, não, hein? Pelo amor de Deus. Ô, tia, aqui, e ele também, ele deve ter, como é que se diz? Ele deve ter medido para fazer isso, porque senão ou ia ficar muito sem ficar esticado, ou ia ficar muito esticado e não ia dar para... Não, e para poder saber metade, ele teve que dividir, né? Certinho, a medida certinha. Então, olha só. Uma perguntinha para vocês aí. Quais instrumentos de corda você conhece? Cite algum deles aí. Olha, você Violão. Violão. Cavaquinho. Acordeão. Acordeão? Cavaquinho. Bateria. Violino.
Violino, violão, Violoncelo. muito bem. Tem corda, Cavaquinho, tá bom? baixo, Muito bem. Guitarra. Vocês estão Violoncelo. muito bem. Você nem sabe o que é esse instrumento. Que você sabe, Pedro? Eu sei. Eu sei um que é um Explica pra violoncelo. ele. Violoncelo, É um violino violoncelo. grandão que não toca com aquele negocinho que o violino toca. Tem que Varetinha. tocar a mão. E Sim. com esse também, com essa barrinha também dá pra tocar, só que com uma barra maior. Ótimo. Então vamos continuar aí. baixo também não é? Oi, não te ouvi, João. Baixo também não é? Sim, porque tem instrumento de corda, tá bom? Guitarra dupla. Isso. Ó, na página 94 agora tem uma atividade aí. Eu quero ver se vocês realmente aprenderam isso aí. Então vamos ver. Atividades. Contorne apenas as fichas que apresentam números na forma de fração. Vocês só vão contornar, circular essa questão aí, que só tem frações, números em forma de fração. Não fala ainda não, deixa o colega fazer. Não, eu saí aqui da aula Eu vi. por causa que tava, como é que se diz? Tocando. Tocando o celular. O celular tava tocando. Tá bom, meu amor. Não tem problema não. Eu pedi para fazer a 94, Pedro. 94, número 1. Então vamos lá. Contorne apenas. Gabriel, olha, agora é minha vez, tá? E você tem que desligar aí. Obrigada, amor. Contorne apenas as fichas que apresentam números na forma de fração. É a primeira, 5? Não. Não. E a segunda, como é que eu vou ler? Não. Um meio ou metade. Então, pode circular. Esse número aqui, ó. 800. Circular precisa marcar texto. Não. Maria Laura, olha só. Quando você faz atividade no livro, você faz de marca-texto? Não, você faz a lápis. Então, é a lápis. Você faz atividade de marca-texto? Não. Não. Então, olha só. Esse aqui é a fração? Não. Esse aqui? Sim. E como é que eu vou ler essa fração? Alguém saberia? 7 nono. 7 nono. Muito bem. Por isso que eu preferi colocar no quadro, para poder vocês lerem e ver se vocês aprenderam. E esse aqui é uma fração? Não. Esse aqui é uma fração? Não. Esse aqui? Sim. E como é que eu vou ler essa fração? 2 terços. 2 terços. Muito bem. Não. Tia, como tá 2 ali no numerador, pode ler terça parte? Não, 2 terços. Terça parte só quando tiver um em cima. Só quando tiver um em cima, Pedro. Entendi. Toda vez, terça parte, quarta parte, quinta parte, só se tiver um em cima no numerador. Tá bom? Então, posso apagar? Para a gente continuar, vamos ao 2. Vamos ao número 2. Observe as figuras e responda as questões. Nós temos figuras aí, tanto no número 1, algarismo romanos, quanto no número 2, algarismo romanos. Letra A, olha a figura aí. Eu nem vou falar em quantas partes foram divididas, enquanto isso vocês vão fazendo, tá bom? Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Ela foi dividida em quantas partes? 7 partes. Ela foi dividida em 7, certo? Letra B. Quantas partes foram coloridas de vermelho? 3 partes. Que fração pode representar a parte colorida de vermelho? Que fração? 3 quartos. 3 quartos? Ó, deixa eu... Peraí, alguém falou 3 quartos. Peraí, não estou dizendo que está certo, nem que está errado. Alguém falou o que, Arthur? O que você falou? Arthur José? 7 terços. 7 terços?
Calma. Tia, é Espera. o primeiro. Quem mais? Quem acha que está errado e que está certo? Qual que vocês acham? Eu Olha achei só. que tá certo. Primeiro que tá certo. Primeiro que tá certo. Fala de novo, primeira Luiz. Luiz, sua vez de falar. A Gabriela já falou. Eu acho que são 7 terços. 7 terços? São Olha 3, só, 7. a figura é essa daqui, certo? Ó, foi dividida em 1, 2, 3, opa, tá todo, 4, 5, 6, 7, tá? Vamos dizer que tem partes iguais, colabora. Então, foram pintadas o quê? De vermelho, 3. Eu vou representar essa fração aqui. O numerador, né, o 3, número de 7. cima. O denominador é o que fica embaixo, tá? O denominador vai O ser denominador, né? Peraí, Pedro, vocês já tiveram a oportunidade. O denominador, que é o número de baixo, em quantas partes foi dividida? Quantas partes você dividiu essa figura aí? 7. Está dividida? 7. Olha só, a figura aqui está dividida em 3 partes. Não, 7. Tia, é a primeira. Ô, Lara, olha só, presta atenção. Para vocês aprenderem, vocês têm que me ouvir e responder só o que eu estou perguntando. Eu estou perguntando em quantas partes essa figura aqui foi dividida. Ó, ela foi dividida em 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5, 6, 7. Então, o número que eu coloco aqui embaixo, o denominador, em quantas partes ela foi dividida? Ela foi dividida em quantas partes? 3. 6 partes? 3. 7. 7. Gente, 4. Maria, presta atenção, Maria Laura. Olha só, a figura está aí no livro de vocês. Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem 7 barrinhas? Sim. Então ela foi dividida em É 7, tia. E quantas vocês estão vendo pintado de vermelho aí? 3. 3. 7. Então tá 3. certo essa? 3. Não, 3 quartos, tá certo? Não. não, 7 terços, tá certo? Não. Errado. Vocês aqui, ó, usaram o que 7 você acabou de fazer que tá certo. Da onde vocês tiraram 4? Tem que prestar atenção. Embaixo, o denominador, em quantas partes ela foi dividida. E o numerador é a parte pintada. O de cima é a parte que está pintada. O de baixo é o que está dividido. Entenderam isso aí? Então, ó, quem falou isso aqui errou. A letra C, 3 sétimos. Ela foi dividida em 7 partes e pintada somente 3 de vermelho. Viram? Alguma dúvida? Não. Vamos ver agora a número 2. Vocês vão ler e prestem atenção, contando. Letra A. Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? A figura inteira. 9. Então, ela foi dividida em 9. Na letra B, quantas partes foram coloridas de verde? 9. 9. Não tem nem como errar. Letra C. Que fração pode representar a parte colorida de verde? Como é que a gente vai representar essa fração? 9. 9 nonos. Então, ó, 9 nonos. na letra C, 9. Vou explicar por quê. Ela foi dividida em 9 partes. E 9 delas estão pintadas, ó. Ela está toda pintada. Tudo 9. Então, lê para mim aí, ô Pedro, o que esse bonequinho está dizendo aí? Neste caso, a figura toda está pintada. Ou seja, um inteiro está pintado. Então, um inteiro está pintado. Se fosse uma barra de chocolate, você comeu a barra inteira. Então, um inteiro está pintado. Está pintado todo.
todo, você dividiu ela toda em 9 partes e utilizou ela toda pintada. Então, 9 nonos. Ela foi dividida em 9 partes e toda ela foi dividida, toda ela foi utilizada, foi pintada. Então, um inteiro está pintado, a figura inteira. Quando tem, ó, número, um numerador, um denominador são iguais, a gente fala que tem um inteiro, tá bom? Entendi. Entendeu? E olha só, repara que na letra C está escrito assim, ó, quantidade, aqui para o número de cima, quantidade de partes coloridas de verde. É o de cima, o que foi colorido de verde. A de baixo, 9, quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. A figura foi dividida em 9 partes. Então, aqui, ó, ela foi dividida em 9 e foi pintada 9. Então, Igual na letra A. Ela foi dividida em 7 partes e só pintaram 3. Se tivesse pintado na número 1, esse daqui, tivesse pintado a figura toda. Tivesse pintado a figura toda. Como é que ia ser representada essa fração aí? Da número 1? Seriam 7 sétimos. Muito bem. Ela está dividida em 7 partes e você pintou 7. Tá bom? Mas isso aí o livro não perguntou, não. Eu que estou perguntando. Tia. Sim. Meu celular aqui travou. Eu não tô conseguindo ver vocês. Mas eu estou te vendo. O meu celular travou muito. Vê aí o que você pode fazer. Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Então, olha só. Na página 95, tem uma atividade aí para a gente ler, tá? E fazer embaixo. Vamos ler juntos o número 3? Ó. Lemos uma fração de acordo com seu denominador. Denominador de baixo. Observe alguns exemplos. Ó, a gente lê a fração de acordo com seu denominador, que é o que fica embaixo. Observe aí, frações com denominadores de 2 até 9. Ó. Esse daqui, vou botar aqui no quadro e vocês vão ler para mim, tá bom? A fração. Essa aqui, como é que eu vou ler? Hein, gente? 1/2. Muito bem, Jean. E essa aqui? 3/4. 3/4. Muito bem. Esse aqui? 5/6. 5/6. Muito bem. Esse aqui? 3/8. Agora eu vou colocar aqui embaixo, hein? Como é que eu vou ler isso aqui? 2/3. 2/3. 2/3. Muito bem, vocês são feras, hein? Esse aqui? 2/5. 2/5. Muito bem. Agora aqui? 4/7. Sétimos. E aqui? 7/9. 7 nomes. E aqui? 2 nomes. 2 Dois nomes. nomes. 2 nomes. Muito bem. E aqui, ó? 1 nome. Um nome. Muito bem. Vocês leram o que está no livro, né? Com a resposta. E o que eu acrescentei. Parabéns. Então, Agora, esses todos pode circular? Não precisa circular, não. É só para observar. Ah, tá. Só para observar. Observar a leitura, para aprender. Frações com Maria Laura, desliga seu áudio, por favor. Obrigada, amor. Frações com denominadores de 10, 100 e 1000. Denominador, lembrando que é o número que fica embaixo, certo? Sim. Denominador é o que fica embaixo. Então, vamos lá, ó. Como é que eu vou ler aqui? 9 decimais. 9 décimos. 9 décimos. 9 Agora esse aqui, ó. 27 centésimos. Era eu terminar. Centésimos, 27 centésimos, ó, 27 centésimos. Então, é décimo, centésimos. E agora aqui, ó, 15 15 milésimos.
15 milésimos. Então, ó, décimos, centésimos, milésimos. Tá vendo? Ó, 10, 100 e 1000. 10 é décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. Tá bom? Tá bom. Agora, frações aí com outros denominadores. Outros denominadores, ó. Lembra que eu falei para vocês? Passou de... Vou botar embaixo. Peraí, calma aí, gente. 7 15 Ô, espera aí, estou explicando ainda, calma aí. Olha só, lembra que eu falei para vocês que passou de 10, a gente já fala avos, não é isso? Tem a voz, não, ó, olha para mim. A voz tem acento. Avos não tem acento, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 7, 15. Como é que eu vou ler? 7, 15 avos. E agora esse daqui, olha. 5 36 Pedro, olha só. Não é hora disso, Pedro. Por favor. Agora aqui, ó. Como é que eu vou ler? 11, 60 avos. Muito bem. Agora aqui, ó. A última. 130 130 avos. Muito bem. Agora eu vou dar 3 minutinhos para vocês terminarem aí, ó. Escreva como se lê cada uma das frações. Cada um vai escrever a sua, lembrando, tá? Que vocês têm que começar com letra maiúscula. Estou aguardando vocês fazerem aí. Hospital 69. Não, 60. Meu áudio tá ligando. 60 com mais um.